Boa tarde, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma aula de português para o oitavo e nono ano. Vamos aqui retirar a máscara, né? Lembrando, se for sair, usem máscara sempre, certo? Bem, pessoal, estamos iniciando nossa terceira semana e eu pensei novamente em um tema que possa agregar tanto para o oitavo quanto para o nono ano, né? Já que é a mesma matéria e um tema afim aí para vocês. E ainda pegando as deixas sobre a, tudo que acontece no nosso meio, né? Eu resolvi trabalhar hoje e falar um pouquinho de vocês sobre fake news, né? É um termo em inglês, fake news, né? Fake quer dizer falso e news quer dizer notícias. Então, na verdade, o que nós vamos trabalhar em si para vocês não é fake news em si, ela é o tema, certo? Mas o assunto para vocês em si é, na verdade, o que é notícia, certo? Ou o que forma uma notícia. Então, vou falar brevemente, tá bom? Primeiro, explicar rapidamente o que é fake news, né? Fake news, eu vou estar mandando um texto aí para vocês mais detalhado, mas seriam notícias falsas. É um termo que, com a tecnologia, ela vem aí cada vez mais sendo famoso entre nós, somente entre os jovens, porque a gente começa a compartilhar as coisas e às vezes a gente não checa as fontes, né? Então, automaticamente a gente acaba não verificando às vezes de onde vem, apenas vemos a informação, sabemos que é interessante ali e apenas compartilhamos, certo? Então a fake news ela acaba sendo bem perigosa se a gente for pensar por essa lógica, essa ótica aí de que é, informação é poder, né? Então, se a gente compartilha uma informação errada, a gente acaba dando informações erradas para as pessoas e a gente acaba né, causando aí N problemas. Esse ano, principalmente, né, com a pandemia, a gente tem visto muito isso, né? Surgiram muitas coisas sobre o Covid, a, sobre N coisas, né, relacionadas, sobre, por exemplo, a questão da máscara, antes não podia usar, depois se podia, etc. Então, as notícias, elas mudam, tá bom? Então, fake news são notícias falsas, vocês vão ver aí no textinho mais a fundo o que é, bem direitinho, os detalhes sobre o que é realmente, e elas não surgem só na internet, não. Você pode, por exemplo, imprimir e ter até uma notícia falsa num jornal, certo? E para agora a gente vai falar justamente sobre o que é notícia, certo? O que é a notícia? A primeira notícia, ela é um tipo de texto publicitário, certo? Em que ela vai estar levando uma informação para aquele leitor, certo? Por que leitor? Porque a gente está falando de texto escrito, a notícia é algo escrito. E onde ela aparece? Geralmente a notícia ela aparece em jornais e em revistas. Jornais e revistas não são textos. Antes que alguém pergunte, jornais e revistas não são textos. Jornais e revistas são suporte de texto, certo? O que é um suporte, professor? É onde você vai publicar o seu texto. Então, hoje em dia, um suporte que a gente conhece bastante é a internet. Por meio da internet, por isso nós estamos nos comunicando aqui neste momento. Por quê? Porque é de fácil acesso, não é? Então, hoje em dia, a gente tem pouco acesso ao jornal de papel. Inclusive, eu não trouxe uma aqui, né, de papel para vocês, ou as revistas, mas posso estar trazendo outros vídeos que eu conseguir aqui para vocês. Na internet a gente tem. Então, hoje em dia, existem jornais virtuais. Por exemplo, o UOL, né, é um site de jornais. Por exemplo, sobre a questão da fake news. Como é que eu sei se a minha fake news é verdadeira ou não, né? Eu pesquiso em sites. Eu tenho um site chamado MSN Notícias, que é um aplicativo em que eu vejo N notícias. Então, se publicaram no Face, por exemplo, Facebook, e aí tem lá, eu já sei que é verdadeiro, e assim por diante. Então, a notícia, ela é um texto, obviamente, e aí eu vou trazer até uma aqui, imprimir um pedaço de notícia, vocês conseguem ver, e ela tem vários elementos, estão vendo aí? Certo? Então, o primeiro elemento da notícia,
o mais visível, claro, é o texto em si, que a gente chama de corpo do texto, certo? O primeiro parágrafo da notícia é chamado de cabeçalho, ok? Eu não vou escrever agora para não perder tempo com vocês escrevendo, mas depois eu posso estar mandando escrito para vocês também. É cabeçalho a primeira parte de uma notícia. A primeira parte escrita, no caso do texto. O texto é chamado de corpo do texto, né? O corpo é essa parte toda. E o primeiro parágrafo é o cabeçalho, tá bom? Em cima que a gente também tem o que a gente mais conhece, que é o título da notícia. Então, esse é um elemento da notícia também, é o título, né? T-I-T-U-L-O, acento no I, título, certo? Então, o título, aqui inclusive, essa é uma notícia verdadeira. Eu peguei num site aqui, no site do G1, g1.com, né? E lá no site do G1 tá o seguinte, foi no dia 31, que hoje é dia 1º de junho, né? O dia que vocês estão vendo aí o vídeo pela primeira vez. Dia 31 eu peguei aqui a notícia para gravar para vocês e tá assim. Vou ler o título. 4 vacinas contra a Covid-19 podem começar a ser produzidas ainda este ano. É uma notícia verdadeira, não é fake news, tá bom? E dentro tá explicando direitinho. Eu posso até compartilhar para vocês também depois, tá? Lá no nosso material. E um outro elemento que dá para ver aqui, ó, vou aproximar bastante da câmera, tá aí a notícia, tá bom? Sobre as 4 vacinas, é verdadeiro, ainda não estão prontas, então não vamos sair nas ruas, certo? Quebrar o isolamento que não podemos, mas logo logo, né? Se Deus permitir, estaremos aí já com elas, tá bom? E a notícia você vê que elas vêm geralmente grande, né? Tem a imagem, isso aqui é chamado de imagem, certo? É o outro elemento. E embaixo tem geralmente uma descriçãozinha, que é chamada de legenda. Nessa daqui, no caso, só tem o título, não tem só o tamanho do texto e tal, não sei se por conta da impressão, mas geralmente tem, por exemplo, foto de vacinas, etc. Por exemplo, um protesto, aí tem lá, pessoas protestando na Avenida Paulista, um exemplo, certo? Então, geralmente é isso. Então, aqui a gente tem alguns elementos aí para você da notícia. O título, né? A imagem, certo? Com a legenda que geralmente aparece aqui embaixo. O texto, lembrando que o primeiro parágrafo é chamado de cabeçalho. Depois eu vou explicar isso bem direitinho para vocês via texto e também aqui em outro momento, para não alongar tanto para vocês, tá bom? Então, para hoje, o que a gente tem que saber é isso. Primeiro, que o tema do nosso assunto de hoje é notícia, certo? E o que é uma notícia? É um texto publicitário de informação. Ela serve para informar. Ela tem que ser verdadeira? Sim, a notícia tem que ser verdadeira. Mas hoje em dia, infelizmente, existem aí pessoas que conseguem criar fake news. Elas criam notícias falsas que parecem muito verdadeiras. As pessoas começam a compartilhar sem verificar as fontes de onde elas realmente vêm. E aí elas automaticamente ganham aí mundo afora, certo? Então, é muito errado compartilhar uma fake news. Inclusive, é crime. Se você compartilhar de propósito, a pessoa que criou vai sofrer, pode sofrer multa, pode até correr de ser preso, porque é crime, tá bom? Então, eu já vou passar a atividade para vocês dessa primeira semana. Eu vou estar enviando um PDFzinho aí, onde está... onde tem explicando o que é fake news e tal, e tem alguns subtítulos. O que é o título? Título é aquele primeiro de cima. Subtítulos são títulos menores que aparecem dentro da notícia, certo? E aí, dentro desse PDFzinho, explicando o que é fake news, tem lá alguns subtítulos, que são eles. O que é fake news, o que significa fake news, como as fake news são criadas, como descobrir se é uma fake news e como combater. O que é que vocês vão fazer? Qual é a tarefa para hoje, certo? Vocês vão ler o texto e vão resumir duas linhas, tá bom, certo? O que você entendeu de cada parte dessa. O que é fake news? Vai escrever 2 linhas. O que significa fake news?
escreve lá as suas linhas. Você vai resumir o que está lá. Lá tem 5, 6, 7 linhas, dependendo da parte sim do subtítulo. E aí você vai resumir em em 2 linhas. Tanto para o 8º quanto para o 9º ano. Para hoje será a mesma tarefa, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou aí online. Vocês podem tirar também as dúvidas lá no nosso grupo. Lembrando, eu prefiro que vocês enviem por e-mail as atividades, tá bom? Vocês têm meu e-mail lá, jocelinocl@gmail.com, mandem por lá, certo? E vocês têm sexta-feira, sexta-feira agora, perdão, quinta-feira, né, que é a nossa próxima aula, para enviar para na quinta-feira a gente discutir essa atividade, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem. Lembrem, se forem sair, usem a máscarazinha, certo? Sempre assim, tá bom? Se cuidem. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.